Depois de lhes terem feito muitas chagas, meteram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. Este, conforme a ordem recebida, meteu-os na prisão inferior e prendeu-lhes aos pés ao cepo. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus, e os prisioneiros os escutavam. Subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriam-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas dos cárceres, supôs que os presos haviam fugido. Tirou da espada e queria matar-se. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: senhores, o que devo fazer para me salvar? Disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus a ele e a todos que estavam em sua casa. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhes as chagas. Imediatamente foi batizado, ele e toda a sua família. Em seguida, ele os fez subir para a sua casa, pôs-lhes a mesa e alegrou-se com toda a sua casa por haver crido em Deus. Palavra do Senhor. Amém. Meu irmão, é por meio dessa palavra que Deus hoje Ele deseja falar ao nosso coração. Essa palavra vem falar da prisão de Paulo e da prisão de Silas. Mas poxa, como que Paulo e Silas foram presos? Se eles eram anunciadores do Evangelho, eles pregavam a palavra de Deus, eles curavam as pessoas, eles anunciavam uma boa nova, eles eram servos do Senhor. Essa palavra vem nos falar o contexto dessa palavra, onde tudo aconteceu ali naquela região. Havia uma mulher com um espírito de adivinhação. E essa mulher, ela falava muito. Ela falava demais. Aliás, a maioria das mulheres, elas falam demais, né, gente? Grande maioria. Mas aquela mulher, ela falava demais. Imagina uma mulher que fala demais, com um espírito de adivinhação. E aquela mulher, com aquele espírito, ela dava muito lucro aos seus senhores, aqueles que eram o seu patrão. Porque imagina, ela adivinhava as coisas, ela falava, ia acontecer isso, e aquilo acontecia, e as pessoas, eu imagino que se consultavam com ela: olha, o que vai acontecer na minha vida? E as pessoas pagavam. E quando aquela mulher, ela viu Paulo e Silas passando, ela começou a seguir aqueles homens e dizer: olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo, esses homens são pregadores da palavra. E ela foi seguindo Paulo e Silas. Eu imagino que Paulo não devia ter uma paciência tremenda, porque aguentar aquela mulher falando e falando e falando, tinha que ter uma paciência enorme. E ela foi seguindo aqueles apóstolos, aqueles anunciadores da palavra, e ficou ali durante um dia e durante mais algumas horas. Chegou uma hora que Paulo, ele perdeu a paciência e ele expulsou aquele espírito
de adivinhação da mulher. Meu irmão, os patrões, os senhores daquela mulher pararam de ganhar dinheiro. E eles ficaram doidos com Paulo e Silas. Poxa, como que ele foi tirar esse espírito dessa mulher? A gente ganhava dinheiro. E aí eles começaram a armar. E naquele momento, eles pegaram Paulo e Silas e lançaram na prisão. Imagina, mas poxa, por que Paulo ele se irritou com aquela mulher? Ela estava falando algo tão bonitinho. Ela estava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Eles são anunciadores da palavra. Veja, é uma palavra muito bonita que aquela mulher falava. Mas, meu irmão, aquela mulher gritava tão alto, ela chamava tanto a atenção, ela fazia como o povão diz hoje, o bafão, né? Ela fazia um auê, que o povo já não prestava mais atenção nem em Paulo e nem em Silas. Todo mundo só ficava olhando a mulher falar. Veja, meu irmão, muitas vezes o inimigo de Deus, ele usa até de coisinhas bonitas, de palavras velozes, para tirar a atenção da palavra de Deus. Aqueles homens, eles já não tinham mais a atenção do povo, porque a mulher, ela ficava lá berrando. Chegou um momento que Paulo ele perdeu a paciência. E porque ele tirou o espírito daquela mulher, nos narra a Sagrada Escritura que Paulo e Silas, depois de eles terem feito muitas chagas, ou seja, Paulo e Silas, eles não somente foram presos, algemados e amarraram os seus pés e lançaram na prisão, não, eles apanharam. Imagina, o cara estava pregando a palavra de Deus, anunciando a boa nova e curando as pessoas, e de repente ele é preso. E ele foi chagado, e ele foi ferido, e lançado na prisão. Imagina, meu irmão, a tentação que esse homem não sofreu. Imagine, meu irmão, quanta dor que ele teve que suportar. Tudo isso porque estava anunciando a palavra de Deus. Meu irmão, eu imagino que na prisão, tudo escuro, não tinha comida, não existia desodorante, perfume. Imagina Paulo e Silas lá, catingando na prisão, sem ter nada para comer. Imagina Paulo e Silas sem ter saída. Não havia alguém que eles pudessem pedir ajuda. Olha, por favor, vai, salta a gente, livra a nossa barra aí. Não tinha saída, não tinha escapatória. Meu irmão, era um momento de provação na vida de Paulo e na vida de Silas. E veja, meu irmão, na hora da provação, se a gente não estiver firme, se a gente não estiver com o olhar centrado em Jesus, a gente vai ter duas coisas para fazer. A primeira é começar a reclamar. Paulo ele poderia ter baixado a cabeça. Poxa, Jesus, tanto que eu sou fiel a Ti, tanto que eu prego a palavra, estou aqui com o Silas está fedendo aqui do meu lado, ele não tomou banho. Ele poderia ter começado a reclamar: olha, Jesus, hoje eu não comi, eu não escovei o dente. Ele poderia ter reclamado de 1 milhão de coisas. Olha, Jesus, ele poderia reclamar de Jesus até 2, 3, 4 horas da manhã. Ele poderia ter ali ficado na murmuração e reclamando. Mas, meu irmão, um homem de fé, ele não reclama. Um homem de fé, ele não cai na murmuração. Um homem de fé, meu irmão, ele não abaixa a cabeça. Um homem de fé, meu irmão, ele não se detém na planície. Um homem de fé, meu irmão, não confia nas forças das suas mãos, mas ele confia em Deus. E nos narra a Sagrada Escritura que na meia-noite, no horário da meia-noite, imagina, Paulo ele estava chagado, Paulo ele estava ferido, ele poderia ter ido dormir, mas nos narra a Sagrada Escritura que à meia-noite, não eram 10 horas da noite, 9 horas, não, à meia-noite,
E ele começa a louvar. E à medida que Paulo ele louva, ele começa a sentir o poder na sua vida, porque aquele que louva a Deus, aquele que ergue a sua mão, Deus ele escuta a sua oração. O primeiro pensamento de Paulo e Silas poderiam ter sido: poxa, a minha mão é tão fraca, essas grades aqui são tão fortes. E eles olhavam para as suas mãos e as mãos chagadas. Poxa, Jesus, as nossas mãos estão tão fracas. Essas grades aqui são tão fortes, Jesus. Fala agora. As minhas mãos são tão fracas. Fala você agora. E essas grades são tão fortes. As minhas mãos são tão fracas. E essas grades, faz assim, são tão fortes. Eu imagino que esse foi o primeiro pensamento de Silas. Esse foi o primeiro pensamento de Paulo. As mãos são tão fracas, eu sou tão frágil, eu não consegui me libertar dessa prisão. E essas grades são tão fortes. Mas meu irmão, um homem de fé ele não se detém. Um homem de fé, meu irmão, ele não se conforma em se deter na planície. Meu irmão, um homem de fé, ele segue caminhando, ele tem um alvo, ele tem uma direção. E Paulo ele passa não mais a pensar que as suas mãos eram fracas e as grades eram fortes, mas ele começa a pensar que Deus é forte e as grades são fracas. Ele começa a ter essa certeza no seu coração de que Deus é forte e as grades são fracas. Repita essa verdade na sua vida: Deus é forte. E as grades são fracas. Deus é forte. E as grades são fracas. Meu irmão, Deus ele é forte. Deus, meu irmão, ele age e ele pode realizar o impossível. Quando Paulo ele começa a ter essa dimensão de que aquelas grades eram fracas e de que o Deus que ele servia era forte, meu irmão, ele ergue a sua mão. E quando um servo de Deus ergue a sua mão, meu irmão, não há nada que pode deter, não há nada